grande em saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Consolador que está ao nosso lado. O Espírito Nilson é aquele que enxuga nossas lágrimas pela madrugada. É aquele que verdadeiramente abraça nos momentos frios da vida. No deserto, esse Espírito Santo do Senhor é aquele que nos guia e torna-nos firmes na rocha. Irmãos, a Bíblia nos afirma lá no livro de Números, capítulo 11, se não falha a memória, quando Moisés estava atravessando uma época difícil para guiar o povo no deserto, e de repente o seu sogro chega para ele, Jefferson, e fala: Moisés, eu tenho observado que você está um pouco depressivo a tomar conta desse povo. O povo tem murmurado, tem faltado pão. O povo tem murmurado que tem faltado água. O povo tem blasfemado. Moisés, escolhe homens diante astivo e me traz diante do arraial. Glória a Deus. Não foi o homem quem falou, foi o próprio Deus que falou para Moisés. Pastor Marcos, presbítero Nilson, diácono, foi o próprio Deus que escolheu a mim e a você. Aleluia, Deus. Em um momento em que a tribulação tem assolado a terra, e o Senhor nos escolheu, a mim e a você, para ser auxiliador, para ser discípulo, para poder anunciar o Evangelho. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não anuncia somente com diploma, não. Aleluia. E nós vemos que quando Moisés obedece o nosso Deus e convida 70 dos anciãos e entra diante do tabernáculo do nosso Deus, e Deus faz uma coisa tão gloriosa. Deus ainda naquela época ainda não tinha essa promessa. Essa promessa que Jesus falou aqui no livro de Marcos 14. O nosso Deus ainda não tinha feito ainda. O Espírito de Deus era designado a um homem para governar o povo na face da terra. E Moisés, ele estava com tanta autoridade de Deus, mas estava com a alma depressiva. E quando aqueles 70 anciãos chegou diante do arraial do Senhor, entrou no templo, presbítero irmão Nilson, o próprio Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70, e todos eles entraram naquele reteté que nós conhecemos hoje, e todos eles profetizaram. Aleluia. E lá do lado de fora, irmão, tinha 2 varões, me falha a memória do nome deles agora, e eles também receberam o poder de Deus tão grande, e começaram a saltear, começaram a profetizar no meio do arraial. Josué e Silmor. Ai, irmão querido, nós sabemos que quando nós recebemos algo da parte de Deus, aquele que está vazio fica enciumado, irmão Deus. Quando nós começamos a ver Deus usar o pastor Marco, ai, eu não tenho esse dom para ser usado como pastor Marco, eu não tenho dom para dar o glória que esse varão aqui tem, eu não tenho dom para ser aquele homem de fé e atravessar o mar com enxuto. Aleluia. Josué se humou e bateu no ombro de Moisés. Moisés, o Senhor escolheu 70 homens, mas lá no meio do arraial tem 2 homens que estão perturbando. Eles estão pulando, irmã Natalina, ele estava pulando e profetizando. Josué falou para Moisés: Moisés, você quer que eu vou lá e mato ele? E Moisés virou e falou: Josué, meu filho, você está com ciúme de mim? Tomara que todo o povo seja cheio daquele Espírito
profetizasse, que todo povo, que toda a congregação, que toda a tribo começasse a salvar e profetizar. Irmãos, aqueles homens ficaram cheios. E nós sabemos, querido, que naquela época o Espírito Santo de Deus tinha um domínio diferente de hoje. Para um homem ou uma mulher alcançar uma autoridade divina, a ser um profeta de Deus, ele tinha que ter uma santidade imensa. Ele não podia ser contaminado com a coisa desse mundo. Você lembra do próprio Sansão? O homem que era desde o ventre da mãe, a narizeu de Deus. E sobre a sua cabeça existia uma promessa que não poderia passar navalha, não poderia tocar em objetos mortos em cadáver. A obediência tinha que estar ao pé da letra. Não era conforme os dias de hoje. Não é que hoje Deus usa qualquer coisa. Mas uma coisa, irmão, hoje nós podemos ter uma alegria muito grande em nosso coração, pastor Marco. Porque na cruz do Calvário, quando o Senhor liu sobre a resposta lá de João 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali estava abrindo um caminho para que o Espírito Santo de Deus repousasse sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória! Aí o Espírito Santo estava